Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW, Amazonas Weekend, aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. E também para você que está no YouTube, no nosso canal, queremos pedir desde já para você se inscrever no canal, comentar, curtir, para que possamos chegar cada vez mais longe. Nós estamos emplacando uma série de programas cada vez mais especiais e hoje não é diferente. Você realmente vai ser super abençoado com o nosso convidado de hoje. Vou deixar o Adilson, ele que sempre apresenta, então... E quando eu não faço isso, ele briga no ar, ao vivo, né? E tem que colocar... A gente fez um programa com o Lucinho Barreto e o Theo Hayashi, que eles vieram para o Different Global aqui. Me deu bronca ao vivo, então eu não posso mais errar. Merecido. Adilson. Mereceu. É porque era combinado, né? Porque combinado não é caro. Na verdade, hoje aqui eu estou me sentindo igual Pedro lá no Monte da Transfiguração, onde eles podemos fazer nossa cabana aqui. Porque nós já recebemos esses homens de Deus, recebemos o pastor Paulo, a pastora Rebeca, e hoje nós estamos fechando assim, também o ano, quase fechando o ano, né? Com a presença dele, o homem do orvalho.com, o homem da fonte do que clama, o pai do Israel, o pai da Alice, esposo da Kelly, o cara do alcance, a visão além do alcance, Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá, pastor e conferencista, fundador e coordenador do Ministério Orvalho.com e supervisor apostólico da Comunidade Alcance Curitiba e demais comunidades Alcance. É nóis. Alegria estar com vocês e poder conversar, compartilhar. Eu gosto das ministrações bem dirigidas e eu gosto desses bate-papos descontraídos. Eu acho que são duas formas de aprendizado muito importantes. O que, assim, é um pouco estranho fazer o programa com o pastor Luciano, no sentido que, pra gente, tem coisas que parecem muito óbvias, porque eu acompanho há muito tempo as ministrações e o senhor, na sua ministração, o senhor compartilha muito sua vida, né? O seu chamado, família, então, pra gente que já ouve muito, parece que todo mundo já sabe, mas eu sei, né, que o programa vai alcançar pela TV e pela internet outras pessoas que não acompanham tanto como eu ou como o Adilson. Então a gente precisa fazer muitas perguntas. Eu queria começar então, o senhor falando um pouco do seu chamado ministerial, né? Tem muito a ver com a sua família, com a sua criação na igreja, né, na igreja evangélica. E o senhor é jovem ainda, pastor jovem, né? Embora já seja avô. Obrigado pelo jovem. Mas parece ter muito tempo por tudo que o senhor tem feito ministerialmente. Comecei cedo. É isso aí que eu quero ouvir. Como é que foi esse Bom, início? quando as pessoas me perguntam como foi o chamado, eu gosto de brincar usando uma frase que eu vi de um outro pregador. Eu brinco assim, até hoje estou tentando descobrir se foi Deus que me chamou ou eu que me ofereci. Porque eu tinha ali meus 7 anos de idade e eu vi uma missionária que trabalhava com índios, com uma tribo não alcançada da Amazônia. Eu não me lembro exatamente qual era a região, qual era o grupo, mas... E eu lembro dela falando para as crianças, né? Eu não me lembro se era a escola bíblica dominical ou se era uma tal de escola bíblica de férias que a gente tinha, que era bem intensivo. E ela falando de como Deus precisava de gente, pregando o evangelho para aqueles que não ouviram. E ela lia aquele texto de Isaías 6:8, né? Quem enviarei, quem há de ir por nós? E, rapaz, algo inexplicável, sobrenatural aconteceu. Meu coração queimou, ardeu. Na minha cabecinha de criança, eu falei, peraí, Deus está chamando e deixando a gente escolher. Por isso que eu brinco, eu não sei se foi Ele que me chamou ou eu que escolhi, né? Eu acho que acaba sendo um pouco da combinação das coisas, porque Deus define o que faremos, mas nós precisamos decidir se vamos cooperar com Ele ou não. E naquela hora, cara, meu coração aqueceu, eu falei, estou dentro, vou cair para cima desse negócio. Tanto que, assim, a única proposta que me fizeram de ministério foi essa de ser missionário entre os índios. Então, quando me perguntavam a partir daquele dia, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, missionário.
A maioria das pessoas, principalmente na escola, não sabia o que era um missionário, né? Perguntava o que é isso. Eu dizia, alguém que prega o evangelho para os índios na Amazônia. E você falava isso? Falava isso. Para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Eu dizia, eu vou ser missionário, né? Porque a resolução tinha sido tomada no coração. Depois, com o tempo, eu tive que entender a natureza do chamado. Aos 15 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo. Foi aí que a coisa realmente começou a andar. Meu coração ferveu para Deus. A paixão por almas surgiu de uma forma inexplicável. Porque, às vezes, a gente que cresce na igreja, né, num lar evangélico, já tem aquilo como tão comum que você não consegue mensurar a dor dos outros. Eu tenho um pastor amigo, Deus usa muito ele na área de libertação. Mas, assim, eu vi esse cara expulsar demônio uma semana, o que eu não tinha expulsado na vida inteira. Era um negócio assim doido. Onde ele chega, o negócio acontece. Cara, e assim, o tempo que ele gastava ministrando as pessoas, né? Era muito desgastante as ministrações dele. E eu lembro que um dia eu falei para ele assim, cara, de onde você tira tanta gana para ficar expulsando demônio? Quando eu falei isso, ele fez assim, a típica pergunta de quem nasceu num lar evangélico, né? Ele nem sabia a minha história, mas a hora que ele ouviu, ele falou, se você, como eu, soubesse o que é ser oprimido, você ia olhar para essa gente de forma diferente, né? Ele falou, porque Deus me arrancou de lá, eu sei a dor, o peso, a prisão na qual eles andam. Então, muitas vezes, a gente até perde essa sensibilidade à necessidade do não salvo, porque seu mundo é diferente, você está numa bolha. E aos 15 anos, meu coração incendiou, eu tinha que pregar o evangelho. E foi ali que Deus começou a dizer para mim, ei, eu não te chamei para pregar lá no meio dos índios, na Amazônia. Essa foi a única proposta que fizeram e você, como criança, leu que era isso. E na época Deus começou a me reprogramar para pensar as missões urbanas, né? E aí eu comecei a pregar, trabalhar com um grupo de evangelistas nas ruas, queria pregar o evangelho e entendia que tinha que começar antes de ir para qualquer lugar com aqueles que estavam próximos. À medida que o tempo foi passando, eu só pensava nisso. Então, se não for lá no meio dos índios, é evangelismo. Então, os caras que mais me chamavam a atenção eram os evangelistas, e em especial os televangelistas, né? Um dos camaradas que mais me fez querer ser um pregador foi Jimmy Swaggart, né? Que tinha um programa mundial de televisão, e eu ficava impressionado como ele conseguia falar tanto ao crente como ao não crente. Então, eu queria ser um televangelista. Aí, com o tempo, Deus começou a me fazer entender a natureza do chamado para o ensino. Aí eu falei, Deus, no início eu achei que ia ser um missionário. Depois era para pregar a missão urbana. Agora, ensino para mim era coisa chata. Por quê? A gente pensava em aulas da escola bíblica dominical, muitas vezes dadas por gente esforçada, que estava ali cobrindo uma lacuna, mas que às vezes não tinha o chamado, não tinha o dom, não tinha a graça. Então, para mim, ou talvez porque eu não tinha despertado espiritualmente, a imagem era de um negócio sem graça na minha cabeça. E eu pensava que o ensino era algo sem graça, né? Legal era o evangelista, que arrastava multidões, orava por cura, aquela adrenalina, quebrava, né? Tal. Aquele professor é meio sem graça. Então, eu lembro que nessa crise, eu comecei a falar com Deus, poxa, será que em algum momento eu posso confiar no que eu entendi? Porque toda hora muda. Eu fiquei numa crise. E eu lembro do dia que Deus me fez entender. Ele falou, se você for para o campo como um missionário, eu só tenho você lá. Se você me permitir te usar para o ensino, eu vou te usar para treinar muitos que vão ser enviados. Você precisa pensar, né, que o que eu quero é que você seja um multiplicador de ministérios. Então aquilo entrou muito forte no meu coração, que de repente eu comecei a ver a utilidade que eu não via. Falei, peraí, eu posso ajudar a despertar e treinar e preparar evangelistas, né, pastores, todos os outros. E de repente eu acho que Deus entrou no meu mundinho carnal, da necessidade de ver uma importância no que eu precisava fazer, e Ele acendeu a paixão. Então eu comecei a perceber que muita gente não vivia. No início eu não pensava no ensino na parte doutrinária, eu só pensava no ensino prático, né? Por que as pessoas não se movem em fé? Não entenderam fé, né? Por que não oram? Não entendem o universo da oração. Então vamos explicar essas coisas básicas com tamanha clareza, como ser liderado pelo Espírito Santo, como mover nos dons do Espírito, que ative de
forma prática as pessoas. Essa questão de concentrar mais no ensino apologético e doutrinário, na verdade, ela é recente, dos últimos anos, que é um direcionamento que Deus começou a me trazer e que eu acho que eu precisava, de fato, de tempo, de bagagem, de história, de ter construído respeito e credibilidade com o compromisso bíblico, né? E de ter até uma abertura dos próprios líderes antes de que eles também me cedessem o púlpito para ensinar doutrina, que é um outro departamento. Mas, em suma, a coisa começou dessa forma. Os primeiros anos foi de um ministério de um avivalista, mesmo ensinando, e depois de quase 3 anos viajando, Deus me arrastou, eu não digo ele chamou, ele me arrastou para o pastorado. Eu sou filho de pastor, eu não gostei muito do modelo que eu vi, e eu dizia para todo mundo, a última coisa que eu quero ser na vida é pastor de igreja local. Então, eu achei na época bobinho que eu podia escolher o que fazia, né? Então, eu falei assim, eu vou pregar, vou orar com as pessoas, mas pastorear a igreja local não vou. Né? Mas depois de uns quase 3 anos viajando, Deus me levou para a experiência do pastorado, que hoje eu acredito foi uma das coisas que mais me enriqueceu. Né? E eu tenho ouvido isso de muitos líderes mais velhos, mais maduros do que eu. Eles dizem, Luciano, talvez você não seria tão útil hoje se você não entendesse a dinâmica prática da igreja e do dia a dia. Trouxe um equilíbrio, certamente, no teu... Porque às vezes você vê o ensino de alguns em algumas áreas e ele é utópico. Né? Anos atrás eu li um avivalista e um evangelista que era um ministro itinerante, dizendo que avivamento mesmo é quando as igrejas estiverem abertas 24 horas. A primeira coisa que eu pensei lendo o livro, falei, abre você a sua igreja 24 horas, depois fala para a gente. Mantém isso. Cobrar os outros é fácil. Né? E na cabeça dele também, evangelismo é ficar esperando o perdido vir, quando a nossa missão é ir atrás do perdido. Então, as pessoas, conceito teórico, meu amigo, passa tudo. A prática é outra conversa. Então, eu comecei a perceber, mesmo quando eu era o camarada o avivalista passava na igreja. Cara, eu saía contando para todo mundo das pessoas que foram curadas. Quem ficava com a bomba dos que não foram choramingando era o pastor. Quando eu mudei de lado, eu tinha que lidar com o outro lado que antes eu não conhecia. Então, assim, eu lembro de um camarada que ele dizia, ele foi tanto um pastor local como um ministro itinerante, e ele dizia, todo pastor tinha que passar um tempo no ministério itinerante, todo itinerante tinha que passar um tempo pastoreando, independente do chamado, só para um entender o outro, e eles trabalhar melhor em conjunto. Então, acho que isso também me ajudou bastante. Eu acho que... Desculpa, o que você quer falar? Não. Mas eu acho que essa trajetória que você está narrando aqui é muito confortante para algumas pessoas, principalmente quem está envolvido no ministério, porque eu creio que para alguns tem esses ciclos, né, de ênfase ministerial. Uhum. Enquanto tem uns que vão se dedicar a vida toda naquele ali e vai do início ao fim, ou itinerante, ou evangelismo, às vezes já entendeu ou de pastor. Forma correta. Mas para quem não tem... Outros ficam naquilo porque não entenderam. Fica ali insistindo naquilo porque não entenderam. Mas para quem vive esse ciclo, às vezes a pessoa fica assim, confusa, até com crise de identidade, né? Pô, será que eu não entendi meu chamado? Porque, poxa, eu estou aqui na igreja, eu sou tempo integral aqui na igreja, servindo, mas também eu queria estar pregando itinerante, ou eu queria estar focado num aspecto administrativo da obra, ou sei lá. Então, eu acho que esse teu testemunho mostra que pode ter ciclos ministeriais. Pode ter ciclos. Na verdade, é como se... o que dá a entender é como se Deus tivesse permitido o senhor passar por várias áreas até para preparar hoje onde o senhor está. Na verdade, tudo foi uma preparação. Com certeza. Porque tem, por exemplo, o Harold, né? Tem um encontro com o Harold nessa trajetória, né? Que aí o senhor fala lá no Falar em Línguas, né? No livro Falar em Línguas, que como aquilo impulsionou ele dentro do ministério evangelístico, né? Nessa parte de avivalista. Essa parte avivalista. Eu viajava com ele e tudo mais. E o Harold é doidão. E assim, com todo respeito. Entendi. Entendeu? E assim, então assim, foi muito louco essa fase para o pastor, e depois, porque aí entra o agir invisível de Deus também, né? Que te trouxe para o pastoreio. E aí daí... Foi mesmo, né? Cara, eu vou logo... Agora é a parte dele conta. É porque ele chega, ele diz que ele te acompanha desde quando? Não lembro, cara. Mas eu acompanho antes. Entendi. Mesmo que ninguém saiba quando começou, você sabe que é antes. Ele sabe que eu não sei e ele sabe a tua história que ele não O importante é ganhar. Isso é muito piada. Nada competitivo. Nada, não, porque não. Aí o pessoal, porque senão ele que vai ganhar a carteirinha aqui de fã-clube. Eu que não vou ganhar.
Mas, continuando, pastor, eu tenho uma dúvida, o senhor falou sobre a questão da prática. Talvez é um assunto mais recente. Não sei se fechou essa parte da trajetória aí, pastor. Depois a gente volta. A gente volta. Mas o senhor falou agora sobre assim, de os pregadores não tem muita utopia, né? Se tornar utópico. E aí não tem como não pensar nesse ano, porque, volto a dizer, eu acompanhando desde o início do ano, acho que foi lá em meados de fevereiro que o senhor começou a falar sobre a cultura do jejum, que a primeira pregação o senhor até colocou a importância do jejum, e depois, na semana seguinte, o senhor falou de fome de quê, né? Isso. Então, esse ano foi um ano, literalmente, mais do que pragmático, nesse sentido de entrar nessa prática e de ser um exemplo, né? Eu creio que o exemplo é a força do ensino, né? Então, eu entendo que além das experiências pessoais que Deus tem me permitido ter com o jejum, quanto mais a gente entra nesse lugar prático, melhor pode ensinar. E eu comecei esses jejuns mais prolongados, os de 40 dias, em 2018. Eu sempre falo para todo mundo que jejum prolongado, você precisa da direção do Espírito Santo. Isso a gente vê que aconteceu com Jesus. Outro dia um cara me contestou, falou, não, a Bíblia diz que o Espírito guiou ao deserto para ser tentado pelo diabo, não para jejuar. Eu falei, você acha que ele era guiado pelo Espírito Santo para uma coisa, mas não era para outra? Né? Então, assim, a gente presume que no pacote daquele confronto está uma liderança, né, que o conduz ao jejum. Eu, particularmente, isso não é bíblico, é só conselho. Oriento as pessoas a não irem para o jejum prolongado, a não ser que haja um comando muito claro de Deus, sem treino, sem preparação, né? Porque hoje a gente vive um universo muito diferente dos dias de Jesus, né? Eu creio que naquela época eles paravam de comer, não tinha dor de cabeça, não tinha irritação, porque são sinais de uma limpeza, de uma desintoxicação, que nós temos que vivemos num mundo poluído, que eles não viviam, com um alimento industrializado, processado, né? Então, assim, existem muitas coisas que eu acho que no aspecto prático a gente precisa aprender, treinar e conhecendo os limites do corpo. Mas eu também só tenho feito isso com acompanhamento médico para me proteger, no sentido de que ninguém diga que eu estou promovendo irresponsabilidade, né? Porque sempre tem uns clientes que eles não são nem 880, eles são 8800. Então, o camarada nunca fez nada, também vou fazer, e é uma coisa muito na empolgação, sem preparo, e pode ser prejudicial. Mas esse meu médico que tem me acompanhado, doutor Aldrin, ele também diz, Luciano, não quero só te acompanhar, eu quero te estudar, né? Porque ele falou assim, a gente não tem muito laboratório, não tem muita gente jejuando 40 dias para a gente ficar estudando, né? Então, assim, todo jejum a gente sempre faz algum tipo de laboratório. Vamos ver isso aqui como funciona, vamos fazer esse tipo de exame, qual a reação, como está antes, como está depois, né? Então, por exemplo, as pessoas se surpreendem, mas nos 2 jejuns que eu fiz esse ano, eu tive ganho de massa muscular, 40 dias sem comer, né? Então, assim, isso vai contra a maioria do que todo mundo pensa. Agora, os médicos que realmente estudam e pesquisam isso de forma prática já vêm falando isso há mais tempo. Os outros não acreditam. Então, a gente tem trabalhado para entender melhor e, com isso, conseguir encorajar de uma forma mais prática, né? Tipo assim, não faço o que eu digo, faço o que eu faço. Amém. Pastor, nessa direção que o senhor recebeu esse ano sobre intensificar e ministrar à igreja sobre o jejum, a gente reconhece, né, que o seu ministério, né, a sua pessoa, tem sido um ícone, assim, junto com outros também, claro, na igreja evangélica brasileira, de liderança, né? Não é à toa, não só a comunidade alcance, mas o alcance que você tem, seu ministério, nas redes sociais, a influência, isso tem muita responsabilidade, e a gente sabe também que é Deus que está produzindo isso, né? Então, o senhor considera que essa direção no início do ano tem a ver muito com os dias que nós estamos vivendo hoje, no final do ano, que a gente talvez não imaginasse seria tão tenso? Não sei se... Eu imagino que sim, porque assim, meu primeiro jejum de 40 dias, eu já tinha entendido em Deus que eu tinha que fazer em 2018 e tinha planejado para fazer no mês de dezembro. Eu lembro que acho que era dia 8 de dezembro, eu passaria a igreja para o Marciano, o discípulo que eu comecei a igreja na casa dele, ficaria mais na supervisão. Eu entendi que o jejum, a maior recorrência de jejum no Novo Testamento, ele tem a ver com a preparação para o ministério ou para as novas fases. Jesus jejua
antes de iniciar o ministério. Paulo está em jejum quando recebe as palavras proféticas sobre o ministério. Em Atos 13, eles estão jejuando quando veio o direcionamento do movimento missionário. E depois eles estabeleciam os presbíteros com jejuns, a turma que ia entrar. Então, assim, só aí nós temos 4 exemplos. Então, na minha cabeça, era um tempo de transição, vamos jejuar. No final de agosto, eu estava terminando uma dieta muito rígida, que eu não sabia, mas acabou sendo a minha preparação, a minha desintoxicação, acompanhada pelo próprio Dr. Aldrin. E eu estava na última semana da dieta e o Espírito Santo falou comigo, semana que vem você começa jejum. Eu tomei um susto. Qual jejum? Falou, o jejum, os 40 dias. Falei, não, isso aí é dezembro, porque eu ia parar a minha agenda. Então, para mim, dezembro, janeiro, uma das coisas muito favoráveis é aquela reduzida no ritmo, né? E o Espírito Santo falou, não, você precisa jejuar antes das eleições. Tem mais em jogo na sua nação do que 18. Você consegue mensurar. 18. E eu fiz a conta, se eu fosse começar na semana que vem, que ele falou, eu terminaria na semana da eleição. Então, aquilo para mim foi uma confirmação, eu entrei, né, com a convicção de que Deus queria mexer mesmo no cenário. Esse ano, quando virou o ano, eu falei para a Kelly, eu estou muito apreensivo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque esse ano eu sinto que eu tenho que fazer 2 jejuns. Em outras palavras, nós temos uma briga descomunal, fora do comum. E eu falei, e o duro é que em 2018, eu tinha aquela certeza de que a gente quebrava o sistema e virava o jogo, mesmo depois que o Bolsonaro levou a facada. Aliás, honestamente, se não fosse o entendimento de tentar lutar contra essa dominação e a roubalheira do PT, eu nunca votaria no Bolsonaro. Mas a gente olhava e dizia assim, cara, dos males o menor, não tinha noção da equipe que ele ia montar, do que seria, era assim, se der ruim a gente troca de novo, mas com essa certeza que ganhava. Agora, apesar de continuar dizendo para todo mundo que não achava ele o candidato dos sonhos, por outro lado, a gente já estava impressionado com números, resultados do governo, né? PIB crescendo, desemprego diminuindo, com pandemia, com guerra no mundo, com uma série de coisas, tirando de lado, obviamente, aquilo que tem que pontuar, as coisas que ele errou, mas assim, eu não esperava que houvesse tantos acertos. Mas, apesar de agora ter empolgação natural, eu comentei com a Kelly, muita gente perto, falei, gente, eu não consigo ter certeza dessa reeleição. Mas eu sinto que nós estamos numa briga, e a gente não pode pensar que a briga é só política, que é o candidato, né? A gente precisa entender, porque às vezes por causa da outra eleição, a gente fica pensando que quem resolve é o candidato. Não é isso, é maior do que isso. Então eu falei, mesmo não conseguindo ter essa certeza, eu sinto que nós temos que vencer outras coisas. Eu espero que esse primeiro turno, com 60% de pessoas que estão um pouco mais próximas dos valores que nós queremos ver na sociedade, que a gente tenha alguma diferença. Mas eu acredito que a briga não é só por isso. É pela pregação do evangelho, uma série de coisas. Honestamente, eu não tenho um pingo de medo quando a gente fala da igreja. Todo dia alguém fala, está preocupado com a política por causa da igreja. Eu falei, meu amigo, a igreja sobrevive a todo tipo de crise há mais de 2000 anos, não é agora. Sempre foi assim. Né? Cresce em meio à perseguição, o evangelho avança. O que, honestamente, eu não queria era o retrocesso econômico, um caos político, social, né? Que também nós não sabemos ainda que vai virar. A gente fica imaginando, mas nós podemos ter outros tipos de intervenção de Deus. Pegando o parênteses aí dessa fala, a gente conversou semana passada com um missionário que está na China. E ele está desde 2019 lá. Ele está até viajando agora para o Brasil, né, Leonei? Passar um tempo aqui. Aí eu perguntei para ele, cara, do sistema socialista chinês é uma coisa e o sistema socialista latino-americano é outra coisa. Lá eles têm o Estado pesadíssimo, muitas restrições de liberdade, mas de controle absurdo. Mas por outro lado tem uma prosperidade porque tem um capitalismo lá. O sistema econômico dele é capitalista, né? Político social socialista, fechado. E a igreja na China, a gente sabe que é a igreja que cresce de uma forma incrível, né? Mesmo sendo uma igreja escondida, né? Underground e tal. Mas quando eu olhei, eu tive algum tempo... Em 2018, passei alguns dias em Boa Vista, fazendo um curso de missões pela nossa igreja, e vi o caos do povo venezuelano. E que o problema... a maioria dos brasileiros não tem noção nem do que acontece lá, nem do tanto de gente que está fugindo para o Brasil. Justamente. E o problema que eu acho desse socialismo maluco latino-americano é a pobreza extrema que causa rapidamente.
E eu perguntei, cara, o que você acha pior no contexto de igreja? Só a proibição da pregação e da igreja ou um socialismo que deixa todo mundo na miséria, no caso da Venezuela, Parasita. e que não consegue fazer uma coisa nem outra? Porque você tem que lutar para sobreviver. Como é que você vai pregar se você está preocupado com o teu filho passando fome e você não consegue mais viver num país desse? E eu acho que essa questão econômica na minha comparação, porque a China tem toda a proibição do mundo, é um dos mais perseguidos, uma igreja mais perseguida do mundo, mas a igreja, como o senhor falou, sobrevive e está crescendo, com todas as lutas que eles têm. Mas na Venezuela, nos países latino-americanos, cara, é uma luta por sobrevivência. É um negócio complicado. Honestamente, como nós não vivemos uma coisa ou outra, eu não sei mensurar muito. Eu vi gente falando assim, essa preocupação dos pastores de que vai ter perseguição estúpida, a grande maioria é cristão, esses caras não conseguem entrar com perseguição da noite para o dia, isso aí são décadas. Eu digo, bom, 2 décadas já passaram. Porque, assim, eles vão reprogramando lentamente. Sim. Aqui entra uma coisa, passa, aqui entra outra coisa, passa, aqui entra, né? E a questão é que 2, 3 décadas daqui para frente passou rápido assim. Mas eu não acredito que a gente vença essa batalha só no esforço natural. Como também não acredito que a gente tenha que só orar. A gente tem que orar, enquanto cidadão nós precisamos nos envolver. Você vê muito bem esse posicionamento de Paulo, mandando a gente orar por autoridades, mas quando estava preso lá em Filipos, o cara disse, pode sair, ele pode sair coisa nenhuma. Vocês não me respeitaram como cidadão, vão vir aqui se retratar. Eu fiquei pensando muitas vezes, no lugar de Paulo eu vazava. Né? Que negócio esse? Não, verdade. Ele falou, eu tenho direito enquanto cidadão, né? E as coisas têm que funcionar corretamente. Então é um equilíbrio que é um desafio. Mas nós precisamos entender que a briga ela é espiritual, né? Então, assim, Deus pode usar um Ciro? Pode, né? Mas Deus simplesmente pode ter outros níveis de movimentação. Ciro lá do Antigo Testamento, exatamente. Lá de Daniel, lá, não o Ciro. Vamos deixar isso bem claro. Apesar que é possível também. Para Deus tudo é possível. Qualquer um é. Mas, assim, pegando o exemplo bíblico, né? Não, porque eu fiquei em dúvida mesmo na hora. Não, dos medo-persas, a gente enxerga isso. Agora, muitas vezes eu vejo gente que ou espiritualiza tudo, nós não fazemos nada, ou deixa tudo muito natural. Tipo assim, sem essa eleição estamos pedindo nada, entendeu? E outra, mesmo se vier um retrocesso econômico, gente, nós temos fonte de provisão, não é o tipo de coisa que a gente queria. Eu creio que enquanto cidadão, né, eu tenho o direito de ser oposição ao governo e essa ideologia, mas enquanto cristão, nós vamos ter que orar pelo governo. Né? Aliás, e não é orar por simpatia, né? É orar por responsabilidade, por obrigação e também para que eles não façam o que quer, para que Deus não deixe fazer o que quer. Né? Porque tem planos e propósitos para a nação que são maiores do que eles. Então, assim, mas voltando à questão do jejum, é lógico que o jejum não era só por causa disso, mas eu entendo que nós estamos vivendo um momento delicado que a maioria de nós não entendeu. E eu não vou dizer que eu entendi isso, não. Nós estamos brigando por algo que a gente não sabe bem o que é, né? Entrando nesse lugar de jejum, de oração, e acho que a igreja tem que despertar para isso, justamente porque a gente não sabe o que vem por aí. Né? Existe uma agenda mundial. Né? Mesmo que, por exemplo, a gente não tivesse uma definição de governo aqui, existe hoje uma agenda mundial. E não significa que a gente vai conseguir meramente parar tudo, mas nós precisamos mais do que sobreviver. Nós temos que conseguir ser sal, conseguir ser luz, nós temos que viver os recursos espirituais. Enfim, é um tempo, acredito que, de se voltar ao jejum e oração como nunca antes. Posso fazer um? Claro. Posso? O senhor sempre falou, nas suas entrevistas recentes, de um ano para cá, que o livro Graça Transformadora foi a obra da sua vida. O Cultura do Jejum vai estar ocupando o mesmo espaço? Quando eu uso a expressão obra da minha vida, é muito mais no sentido de dedicação. Então, por exemplo, Cultura do Jejum eu escrevi em 40 dias, que foi o tempo que eu estava jejuando. O Graça Transformadora foram quase 5 anos. Então, assim, Cultura do Jejum, eu li vários livros, eu chegava, os primeiros 20 dias, eu fiquei em casa, então, assim,
Teve dias, não era comum, mas deu varar 18 horas direto entre ler e pesquisar e escrever, né? Mas foi tudo muito rápido, intenso, em 40 dias. Para quem pensa que que as coisas são fáceis, não, porque o cara é super diferenciado, inteligente, e aí flui assim, flui naturalmente. O pessoal aí, tudo tem um preço, né? Até dezembro do ano passado, tudo que eu tinha escrito sobre jejum era um artigo com o básico, arroz e feijão. Que era Do orvalho lá. aquele do orvalho. Mas aí, na virada do ano, Deus falou comigo, vai estudar sobre jejum como você nunca fez. Então, eu reli tudo que eu já tinha lido. Não tinha muita coisa que eu não tinha lido ainda, mas eu fui estudar fisiologia do jejum. Então, assim, era muita coisa que tinha que estudar, e parar em cima dos textos e ficar orando, repensando, tanto que assim, eu enxerguei coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Pergunta sobre o livro, você quer perguntar? Cara, eu já leio a mente dele, mas só para terminar a questão da obra, não é só uma questão de qual mensagem é importante ou tem impacto, né? Mas é muito mais, tanto que assim, se me perguntar meus livros, os queridinhos, são o Agir Invisível de Deus e Até que Nada Mais Importe, porque eles são frutos de experiências, né? Aí você pega o impacto da santidade ou da graça, que para mim, em termos de doutrina, são importantíssimos. O impacto da santidade é impressionante. Eles não têm, aliás, o da graça surgiu a partir do estudo do assunto da santidade, o impacto da santidade gerou o caso de Zadok também, né? Foi esse? Na verdade, não. O caso de Zadok gerou o impacto da santidade. O contrário. Mas assim, quando eu falo da obra, foi do tempo gasto. Eu fui estudar materiais dele dos pais da igreja sobre o assunto, de lá até movimentos recentes. Então, assim, para mim foi um tempo de muito crescimento. Agora, eu estou muito empolgado em divulgar esse material do jejum, né? Eu fui muito influenciado desde os 15 anos de idade pela Valnice Milhomes, nessa área do jejum. Né? E antes de eu continuar, pastor, eu quero lhe agradecer. Eu sei quem sou eu no jogo do bicho, mas, cara, quando eu começo a abrir o teu livro lá e tu faz uma menção honrosa para Valnice, cara, eu me emocionei. Eu acho que eu mandei na hora para ele uma foto, eu estava emocionando. Eu falei, cara, isso é uma honra que tem que ser dada, porque tem que ser dado. Muita gente da nova geração não conhece Valnice. Pois é, eu conheço a Valnice de curioso, de cabeçudo, de atrás. Então eu já li a Valnice, então assim. Mas quando eu vi o senhor dar a menção, eu falei, cara, bicho, isso é fantástico, porque... Aliás, na área de santidade, o ensino dela também me influenciou muito, né? Não foi só na verdade, as pessoas também têm que entender, e eu acho que isso o senhor pode... nós somos construção daquilo que nós estamos recebendo dos nossos mentores, das pessoas que procuram nos influenciar em tudo. E o senhor teve essas pessoas, né? Além do seu pai, como o senhor falou, a gente citou o Harrison aqui, o senhor cita o Francisco também. Teve várias pessoas que lhe ajudaram. Então, é muito legal quando você honra isso. Quando chega, não, eu sou o Luciano Subirá, beleza, eu me basto, né? O Cristiano Ronaldo aqui, que eu não gosto dele. Você não gosta do Cristiano Ronaldo, cara? Não, isso é outra coisa. Isso é outra... Eu gosto do comportamento, o futebolzinho dele é legal. O futebol é bom, não gosto do comportamento. Obrigado, pastor. Eu sou fã do cara. Messi. Então, assim, qual é o ponto? É isso, eu achei fantástico. Aí pode continuar. Então, como ela me inspirou muito e o livro dela me abençoou demais, eu não tinha plano de escrever sobre jejum. Durante a vida inteira, eu dizia para os outros, cara, quer ler um livro bom sobre jejum? O jejum é a redenção do Brasil, Valnice Milhomes, né? Só que, por exemplo, mais à frente, quem me pilhou um pouco mais por jejuns prolongados foi Mahesh Chavda. Eu falei, peraí, tem mais gente escrevendo sobre o assunto e produzindo outros tipos de resultado. O Mahesh já não ensinava a doutrina do jejum como a Valnice, não ensinava o aspecto prático. Cara, ele não fala quase nada sobre preparação, como entrar, como sair, o que chega a ser perigoso, você encorajar. Mas, cara, você lê o livro do Mahesh, você fica com fome de jejuar. Aí eu comecei a ver, peraí, Deus usa pessoas diferentes. Só que o do Mahesh eu tinha que convencer as pessoas que não conheciam. Mas a turma ficava no meu pé, quando é que o senhor vai escrever sobre isso? Eu falava para todo mundo, enquanto eu não fizer um de 40, eu não escrevo. Né? E no ano passado, dezembro do ano passado, antes de Deus me dar esse comando, 2 pessoas me pararam e disseram assim, o senhor falou que depois de fazer o primeiro de 40, escreveria. O senhor já fez 2,
e o livro. Cara, de alguma forma eu senti enquanto aquelas pessoas... A gente não vive de forma reativa por causa do que os outros falam ou cobram. Mas eu senti quando os dois me falaram, tipo, ei, fica alerta, presta atenção. E algumas semanas depois, Deus me deu aquele comando. Então eu entendi que deveria escrever. Inclusive, eu cito tem muita citação no livro do Mahesh, da Valnice, porque eu pensei, se a gente não conseguir fazer esse povo ler todo mundo, que pelo menos o extrato a gente dê e que a gente ainda faça propaganda dos outros materiais. Mas eu acredito que quando vem esse pacote de entendimento, o jejum não fica só mais atraente, não faz só mais sentido, mas a instrução, ela ajuda uma prática melhor. Né? Por exemplo, Francisco me ajudou muito nessa parte prática. Ele já está com o senhor há 2 anos, partiu para a glória, mas o Francisco é uma das pessoas que eu tive contato próximo que mais jejuavam. E eu lembro que uma vez eu reclamei com ele, porque os primeiros 3 dias, para quem vai fazer jejum prolongado, costuma ser sofrido, terrível, é dor de cabeça, é irritação, você fica mal, você sente falta de foco, falta de energia, é uma soma de coisas. Mas eu um dia reclamei com o Francisco, né? Eu falei, cara, por que tem que ser tão sofrido? Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, ó, se você já não tem a inteligência de se alimentar direito, de forma saudável, que pelo menos se desintoxique antes de jejuar. Eu falei, como é que é? Foi sofrimento todo, é a desintoxicação, a limpeza do corpo. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Isso mostra o quanto você come errado. Então ele falou assim, se você não quer ajustar a sua alimentação, podia pelo menos preparar para o jejum. Eu falei, peraí, me ajuda aí. Aí ele falou, ó, tire carne vermelha de 5 a 7 dias antes. É um dos alimentos que a gente come com mais toxina. Né? Ele começou, café. Lá no sul, o pessoal toma muito chimarrão, que tem muita cafeína. Por exemplo, para mim, tomar ou tirar o café não faz a menor diferença. Mas carne vermelha faz muita diferença. Então, eu comecei a entender algumas coisas. Então, ele falou assim, olha, a pessoa vai entrar num jejum prolongado, os dias anteriores tem que comer menos. A maioria de nós... Eu comia mais. Vamos despedir, vamos estocar, vamos... Né? Isso faz você sofrer mais no processo. Então, ele falou assim, ó, menos quantidade, menos refeições, mais fibra para limpar o intestino. Ele falou para mim, ó, eu faço uso de carvão vegetal, que ajuda a limpar o intestino. Então, foi ele que lhe introduziu o carvão vegetal. Foi ele que me introduziu o carvão vegetal. Porque o senhor sempre fala do carvão vegetal, mas foi ele que lhe introduziu. Legal. É incrível. E ele vende sem prescrição médica, mas eu sempre falo para a turma, aconselho a pedir orientação médica, porque as pessoas respondem de forma diferente. Tem gente que fala assim, ó, eu tive constipação, o outro fala assim, eu tive diarreia. Mas eu falo para a turma, que limpa. Né? E aí você entra, é impressionante, você não tem dor de cabeça, você não tem irritação, você não... E aí você pensa, se a preparação já melhora a sua saúde, o que dizer do jejum? Né? No início do ano, quando eu terminei os 40 dias, meu médico pediu 60 tipos de exame de sangue diferentes. E ele falou assim, Luciano, eu te acompanho desde 2014, você nunca teve resultados tão saudáveis como você está demonstrando nesses exames. Então, assim, saber que você... o jejum faz bem para o corpo, faz bem para a alma. O emocional você estabiliza. Seu coração fica blindado, ninguém te ofende. Né? A alma entra num lugar, é inexplicável. Mas assim, espiritualmente, a capacidade de perceber os deleites espirituais, o rompimento, as experiências que vêm. Eu fico olhando uma soma dessa, eu digo, gente, por que não? Até quando eu anuncio o livro, eu fico brincando. Digo, só o que você vai economizar em comida já valeu o investimento no livro. E o Adilson vai emplacar já uma... pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui a respeito eu estava comentando com o pastor Luciano Subirá aqui nos bastidores, que eu tenho uma filha, Débora, e assim, nós temos procurado introduzir nela essa questão dessa cultura de leitura de livros, desde muito cedo. Hoje ela já leu, assim, obras como As Crônicas de Nárnia, está lendo a coleção da Anne, a gente vai introduzir outra coleção, já leu alguns clássicos, né? Já leu Peregrina, então, assim, ela ama a leitura. E, lógico, a gente se baseou muito no testemunho do pastor Luciano Subirá, e que eu gostaria que ele falasse aqui, que talvez muitas pessoas não saibam, do que o pai dele fez com ele quando eles tinham, acho que 12 anos. Terrorismo. Que o pai dele fez com ele, mas quanto isso é importante, porque às vezes a gente acha que a pessoa é um super, assim, ungido, não que não seja, por favor, meu Deus, mas assim, mas que tudo tem um preço a ser pago, e o pastor Luciano, assim... Que vem de graça, que vem só na escolha de Deus. Não, isso, tem a nossa parte, né? Tem a nossa parte, né? Prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ele é muito nessa pegada.
Bom, vamos lá. Eu estava na fase de pré-adolescência, já se tinha o hábito de leitura em casa, porque meu pai lia muito, minha mãe já tinha entrado no ritmo. Era uma outra época, a gente não tinha internet, né? Televisão não tinha tantas opções e nem... os valores eram outros, você não assistia qualquer coisa. Então, assim, o livro era uma alternativa ao tédio. Isso também precisa ser lembrado. Então, quando chegamos mais ou menos na fase de pré-adolescência, não é que nunca tinha lido, leitura bíblica, papai cobrava todo dia da gente, a gente lia os materiais, mas eu lembro de um dia que nós chegamos em casa e não tinha mais TV em casa. TV não era coisa grande naquela época, não. 20 polegadas era a maior tela que tinha e era de tubo, né? A nova geração nem sabe o que é nem isso. sabe o que é isso. Não tinha, não tinha controle remoto. Acho que vale a pena você levantar, trocar o canal no seletor. Tinha um tal de horizontal e vertical para arrumar a imagem. Às vezes aparecia metade de baixo para cima, metade de cima para baixo. O povo E nem ainda sabe. fazia assim, tec. A gente ia colocar bombril na ponta da antena para ver se melhorava o sinal. Hoje ninguém sabe. Eu sou dessa época ainda. É impressionante. Mas chegamos, não tinha TV. E meu irmão mais velho perguntou, papai, cadê a TV? Ele diz, eu vendi. Só isso. E meu irmão, o senhor vai comprar outra? Ele, não. E ele arriscou, mas por que não? Que nem não era muito comum perguntar. Não. Filho não tirava satisfação Lá com em o pai. casa foi Você um pouco humildemente diferente. perguntava. Só uma entrada. A gente morava no Rio de Janeiro, a gente era da Assembleia de Deus. Meu pai, Assembleia de Deus, muito ouvido, minha mãe, né? E a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro mais light. Meu pai militar foi para o Sul. No Sul, a Assembleia de Deus era pecado naquela igreja de televisão. Só que a gente não conseguia desfazer da televisão. Então a gente colocava num rackzinho que tinha rodinha. Quando apertava o interfone e era assim, um agente infiltrado, era tinha que ter SS. habilitação com A Gestapo. o hacker. Com o hacker da TV. Tirar da sala, colocar no quarto e pum, trancava lá a sala. Meu pai... Meu pai era para ter incentivado a gente a ler mais, em vez de ficar desobedecendo o pastor. É lógico que ele tinha essa preocupação com o conteúdo também, mas ele falou, não, vocês vão aprender a ler. Porque ele sabia que na falta de entretenimento, o tédio também teria sua contribuição. E aí ele baixou a portaria, falou, a partir de hoje vocês vão pegar um livro por semana na biblioteca da escola. E no início não foi aquela empolgação toda, mas o tédio teve sua contribuição e a gente começou a ler. E eu falo para as pessoas, tem gente que fala, mas eu não sou bom de leitura. Eu falo, não vai ficar nunca bom, você não treina. As pessoas só ficam boas treinando, né? Então, quanto mais a gente lia, mais você ia pegando o gosto, o ritmo, a velocidade. Então, de vez em quando, alguns amigos falam, pô, Luciano, você não lê inglês? Eu falo, cara, eu não leio. Aí eu falo assim, mas você tem um inglês razoável, apesar de não ser tão fluente. Eu falo, cara, mas eu tenho uma dinâmica de leitura que eu não consigo manter no inglês. Ficar parando para ver a palavra que eu não entendi. Expressões. Expressões, porque assim, o hábito de ter lido, de vez em quando ler uma coisa ou outra em espanhol, porque o espanhol eu consigo levar melhor, mas eu sinto a mesma coisa, parece que assim, eu não consigo ir no mesmo ritmo e velocidade. Então, de vez em quando a turma fala, mas você lê mais porque lê depressa. Eu falo, não, eu leio depressa porque eu li mais. É diferente, é o exercício, é o treino, né? Então, meu pai estabeleceu isso e a conta que a gente não fez, um ano tinha 52 semanas. Então, assim, era pelo menos 50 livros por ano. Às vezes o livro era menor, às vezes estava empolgado, lia mais, enquanto um irmão estava lendo um, outro estava lendo outro, e a gente ficava contando, fazendo propaganda, queria trocar. Mas depois dos 15 anos, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu peguei aquela paixão pela palavra, nenhum seminário, instituto bíblico, escola de ministério, que nem tinha muito dessas coisas na época, ninguém aceitava um aluno com menos de 18 anos. Como é que você fala para um moleque de 15 que ele tem que esperar 3 anos, para depois dos 3 entrar num curso de 4, para daqui 7 ele começar a fazer alguma coisa no ministério? Eu com 15 e 7 era quase metade da minha vida, né? Então assim, era um negócio absurdo. E outra, os adolescentes é tudo para ontem, né? Essa coisa de esperar, falei, vou esperar não. Eu posso esperar a hora de entrar, mas não de aprender. Então já tinha o hábito da leitura, meu pai investia muito em literatura cristã, comecei a atacar os livros da biblioteca dele, um atrás do outro, né? Eu honestamente, eu não sei quanto eu li. Aos 18 anos de idade eu fui para um instituto bíblico. Eu tinha uma palavra de Deus que não era para eu fazer faculdade,
Isso para mim foi muito frustrante, as pessoas não sabem o quanto. E eu pensei, então vou fazer um seminário teológico, tentar uma graduação e outra coisa. Deus também me disse que Ele não queria que eu fizesse, e não estou dizendo que Deus é contra seminário, nem estudo. Ele falou assim, Algo pessoal, né? Ele falou, quando eu te levantar como ensinador às nações, eu não quero você se orgulhando de um canudo, de um diploma, eu quero que as pessoas vejam minha graça na sua vida. Estudei teologia a vida inteira sozinho, mas não fui para aquele lugar para dizer eu tenho uma formação, né? E fui também me dedicando a isso aos poucos, não como se eu precisasse daquilo para começar. Mas, quando eu fui para esse instituto. Mas, quando eu fui para esse instituto bíblico, eu fiz apenas 6 meses. E aí eu estava meio tentando dar o golpe, né? Tipo assim, não é um seminário, não tem reconhecimento do MEC, mas pelo menos eu posso dizer que eu fiz alguma coisa. E aí Deus me quebrou, né? Deus é incrível. Depois de 6 meses, o diretor... Como se Deus não soubesse do nosso plano. E ele falou para mim, eu nunca fiz isso antes, não sei se vou fazer depois, não conheço quem tenha feito. Mas ele me colocou para dar uma aula como se aquilo fosse normal. Olha, de vez em quando nós pegamos alunos, tal. Ele fez isso 2 vezes. E depois ele me chamou e ele falou assim para mim, é evidente, você estava se preparando muito tempo antes de entrar aqui. E ele falou assim, eu não quero desperdiçar o seu tempo. E ele me colocou para dar aula. Então, assim, eu ajudei a formar aquela classe que era minha, mas eu mesmo não concluí. Mas ele percebeu pela sua interação na sala? O pacote inteiro. Ele dizia assim, antes da aula, quando você chega, no intervalo, no fim, você está sempre aconselhando, ministrando, orando. As pessoas falam do que te ouve pregar. Aí ele percebeu que a coisa já estava adiante. Nas conversas, o tipo de pergunta, de questionamento, de comentário. E os professores se incomodavam com isso? Não, até porque assim, meu pai ensinou, você respeita professor. Então, até quando você discorda, tem que ser muito jeitoso. Professor, eu não entendi bem essa colocação, porque na minha cabeça tem isso, o senhor pode me ajudar a entender melhor? Às vezes o professor humilde dizia, cara, pelo jeito, talvez você que está me ajudando nisso aqui, eu não tinha pensado isso não. Mas assim, não tinha essa coisa de vamos para o confronto, se respeitava, né? Mas nesse pacote foi se percebendo, eu sempre que ele me dava um espaço, eu conversava, eu queria fazer muitas perguntas, então a coisa foi aparecendo e ele fez 2 testes, ele me colocou para dar 2 aulas e o livro ele era meio que já autodidático, eu falei, eu não vou ficar lendo o livro. Então eu fui estudar, eu preparei uma aula, assim, eu me preparei mesmo para aquilo. E o pessoal da classe gostou muito. Então, por exemplo, às vezes eu faltava aulas por causa dos meus compromissos de pregar. E ele sondou a turma, falou, gente, estou querendo isso. Eu era que não sabia, né? E nessa eu comecei a entender Deus dizendo comigo, eu não vou deixar você pegar esse diploma, né? Tanto que assim, eu não continuei nem dando aula. Eu comecei a viajar cada vez mais, ficou impraticável, mas o que eu percebi ao longo do tempo é que a leitura me ajudou, né? E aí então, você não estava é com quantos anos? 15, 16? Não, aí eu já estava com 18 no Instituto Bíblico, mas lendo material, literatura cristã, com dedicação desde os 15, já estava há mais de 3 anos. E, então, assim, não é que eu não acredite ser necessário estudar, mas, assim, os livros me ajudaram demais, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não tinha aquele material para me orgulhar, né? Porque senão li muito. Isso não contava. Hoje, um autodidata ele é mais respeitado do que antigamente. Hoje né? está assim. E essa seleção de livros, por exemplo, para quem não fez uma faculdade teológica, você tem muita base teológica. Uhum. E normalmente, até quem gosta de ler, por exemplo, eu gosto de ler. Eu demorei mais que você a gostar de ler. Já te contei essa história, né? A minha irmã, a gente foi alfabetizado juntos. Eu sou um ano mais novo que ela. Eu aprendi a ler porque a gente estudava na mesma mesa e ela estava sendo alfabetizada e eu aprendi junto ali, vendo ela sendo alfabetizada com a minha mãe. Mas a minha irmã sempre gostou de ler desde que aprendeu, com 5 anos, com 6 anos de idade, eu com 5. Eu demorei, cara. Mas quando eu comecei a ler, eu dei uma acelerada. Comecei a ler muito, né? Com 17 anos, que vergonha, né? Comecei a gostar de ler com essa fase. Mas eu sempre procurei livro que fosse agradável para mim. Mas para ter uma profundidade, você tem que ler coisas que não são tão agradáveis. Que você vai discordar, né? Bases teológicas. Mas assim, né? no início eu queria muito estudar material teológico, porque assim, eu queria mostrar que eu estudei.
O orgulho é uma coisa terrível. Paulo diz, a ciência incha. Quando o camarada migra muito rápido para o conhecimento sem estrutura, ele tende a ficar... Gabola. O que quer que seja isso. Prosa, pávulo. Aí eu me lembro de uma ocasião... Tem uma outra palavra, pavulagem. Pavulagem. Aí eu me lembro de uma outra ocasião que o Espírito Santo falou comigo, aonde os grandes ensinadores que você admira, respeita, que te abençoam, onde é que eles foram beber? O que eles têm em comum? Eu falei, a Bíblia. E o Senhor falou, beba da fonte. Aí aquilo fez tanto sentido para mim, só que assim, aí eu parei de ler as outras coisas, eu só lia a Bíblia. Eu acho que por praticamente uma década eu não lia quase nada. Eu lia o básico, estritamente necessário, mas eu lia a Bíblia. Eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia. Lá na frente, Deus precisou chamar a minha atenção, dizer, ei, não mandei você parar de ler as outras coisas, mandei você priorizar a fonte. E aí, naquela hora caiu a ficha, falei, puxa, é mesmo, né? O beber da fonte não quer dizer que eu não possa ter. Porque, assim, os caras vão para o seminário e valorizam mais os livros teológicos do que a própria Bíblia. Mas quem construiu todo esse pensamento bebeu onde? Né? Ah, não, você tem que estudar Agostinho. Agostinho estudou quem? Né? Então, assim, às vezes a gente, não estou dizendo que a gente vai ser autossuficiente, não vai aprender com quem já percorreu o caminho, mas se a maioria dos que deram o caminho beberam na fonte, por que a gente não bebe lá? Né? Então, assim, você pega o Wesley, evidente, o cara comia a Bíblia, gente, e depois tinha que ensinar, e outra, estava na contramão da maioria do pensamento dominante, porque o cara convertia, já ia para a escola teológica, já saía, e ele começa com uma reforma do ensino de santidade, porque ele não foi só nos livros de todo mundo da época. Aí, depois de uma década, eu senti Deus me chamando a atenção, tipo, ei, você exagerou, e eu comecei a ler, mas a partir desse momento, quando eu voltei a ler os materiais teológicos, eu vi que eu tinha tanta Bíblia dentro de mim que não era qualquer coisa que entrava. Eu dizia, peraí, isso aqui, esse argumento é bom olhando isso, mas ele está faltando Tá com a peneira esse fininha. outro lado. Então, eu percebi que fez muita diferença. Então, comecei a me dedicar um pouco mais. Houve uma época que era por curiosidade. Hoje eu tenho feito isso por necessidade. Então, estou escrevendo material, vamos pesquisar, vamos ler. Então, aí entra a parte que eu diria disciplina. Né? Porque tem hora que eu estou lendo que eu não queria ler. Né? Mas eu estou lendo gente de quem eu discordo, mas eu preciso ver os argumentos dele, se ele não tem nada diferente para me oferecer, né? E se ele não tem nada para me mudar, ele que me dê munição para eu provar que está errado. Mas assim, porque às vezes é perspectiva, às vezes é o tempo, é a maturidade. Então, já teve livros que eu discordei no início e mais à frente fui ler e entendi. Né? E o contrário também aconteceu, livros que eu bebi de tudo e lá na frente falei, ixi, isso aqui na época não tinha filtro não, né? Mas eu acredito que a leitura, e a Bíblia diz, examine todas as coisas, retém o que é bom, né? Não adianta esse negócio de dizer, não, outro dia um cara me apresentou, falou, Subirá é fonte limpa, tudo que falar pode. Eu falei, não é bem assim não. Né? Ninguém enxergou tudo, ninguém entendeu tudo. Agora eu tenho a consciência, né? Tiago 3 diz, nós mestres receberemos mais duro juízo. Então dificilmente eu abro minha boca para ensinar qualquer coisa que eu não tenha convicção. Tem assuntos que eu tenho opiniões. Eu achei muito importante, mas não pegando convicção. essa oportunidade aí, eu não sei qual foi o motivo, eu imagino qual seja, mas eu não posso falar porque você também não quis dizer claramente. Não sei, acho que foi ano passado que você fez um vídeo muito importante sobre pessoas querendo ensinar, principalmente pela internet, gerando muita confusão no meio evangélico, né? E pessoas que começaram um dia desse no ministério já querendo se colocar na posição de mestre. E talvez não entendam essa responsabilidade que é de querer além guiar de que a o nova povo. geração ela tem uma outra mentalidade que para mim é mais irresponsável. Vamos causar, você tem que causar falando. Tem a questão E do já entra com processo polêmicas, também, né? Entra com assuntos muito polêmica, polêmicos, leva as né? pessoas a conclusões equivocadas e é irresponsável. E não passaram também pelo processo, por exemplo, que o senhor passou, que é um outro ponto também, que é só não pega aquela coisa já pronta e não, joguei. E aí também E não tem esse filtro apurado, às vezes eles vão até acumulando informações, mas não processam isso com experiências, com conselhos, com outros mestres mais experimentados, fala, né? Aquele podcast lá do cara lá da Zion, Nico Moretti. O Nico Moretti, ele fala também sobre isso, de uma galera que só pega aqui a doutrina teológica e joga, mas não vai estudar a fundo o que baseou aquilo lá. Ah, não, eu sei teologia, tá aqui, ó.
Não, e voltando ao que ele falou nisso, não tem uma experiência em outro sim. aspecto para saber equilibrar, e isso só joga informação. Mas eu quero, assim, a gente gostaria de ter aquele podcast de 4 horas, né, que os caras fazem, aqui não vai ser o caso, a gente vai terminar no tempo certo, porque TV tem esse limite, mas eu queria entrar na parte que também não vai ser muito profunda, que não vai dar tempo, que eu me impressionou muito, até falei para o pastor Luciano, pessoalmente, sobre a criação dos filhos. Eu não conheço bem a Lisa, né? Mas o Israel esteve aqui com a gente em Santarém. Eu tive a oportunidade também de ficar levando para o hotel, pegando no hotel para a igreja, levei para o aeroporto e conversar com ele, com a Priscila. A Ela também estava junto, né? Fiquei impressionado. Eu já tinha essa impressão muito boa à distância, né? Por aquilo que a gente ouvia e também ver a forma, os testemunhos que vocês mesmos dão, ele mesmo se mostrando na internet, né? No canal dele. Mas fiquei impressionado pessoalmente, foi muito mais do que eu esperava, né? Da educação, né? Estou falando de educação mesmo, como um rapaz muito bem educado, um homem agora, né? Casado, mas muito bem educado, e da vida do ministério dele, né? Ele ministrou para os adolescentes aqui, mas eu fiquei muito impressionado, e eu acho que a gente precisa ter algumas lições. A gente sempre tem feito isso aqui, né? Fizemos com a pastora Rebeca, né? Conselhos para os pais cristãos criarem seus filhos no temor do Senhor e como seres humanos. Bom, vou pegar a bola quicando, como você disse, pela falta de tempo. Para quem quiser aprofundar, Kelly e eu escrevemos um livro intitulado Como Flechas, né? Preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Lá a gente abre a caixa preta da criação dos filhos, além de ser um manual bíblico de criação de filhos. Quem mora em Santarém tem na Paz Store, na Paz Church, lá na sede de Sírio Veneno. Aí, eu acredito que a gente teve um posicionamento firme de dizer nós vamos andar em cima do que a palavra de Deus diz para criar nossos filhos, mas a gente não teria esse resultado sem intervenção do alto. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, cara, uma vida inteira orando por esses filhos, orando que Deus nos ajudasse, nos desse sabedoria para criá-los, né? Que o Espírito Santo nos guiasse. E muitos dos nossos momentos chaves na criação deles são resultado de liderança do Espírito Santo. E somado a isso tudo, eu acredito que a grande responsável se chama Kelly, né? Minha esposa. Ela é uma mãe fora da curva, extraordinária, se dedicou muito a entender educação, ela é formada em pedagogia. Meus filhos tinham assim meses de idade, ela ficava mostrando as cores vermelho, verde, azul, amarelo. Eu dizia, você acha que está entendendo? Ela falou, eu não sei quando começa a entender. Mas a hora de começar já está sendo treinado, né? Mas além dessa questão da preocupação dela do ensino, da educação no sentido de informação, de gerar estímulo, a maneira de lidar, a presença. Então, assim, outro dia alguém falou, você botou o nome da Kelly, mas o estilo de escrita é seu, certeza você escreveu a maior parte desse livro. Eu falei, olha, eu vou dizer, escrever mesmo, pelo menos 80% foi meu, né? Mas o que você não está levando em conta é que muito do conteúdo que eu redigi é dela. São coisas que eu aprendi com ela, são coisas que ela sugeriu, vamos falar isso, vamos falar dessa forma, vamos falar daquela maneira, né? Então eu falei assim, autoria e redação são duas coisas bem distintas. Se pensar em autoria, né, tirando a parte bíblica doutrinária, eu acho que o elemento prático, Kelly tinha uma sabedoria de Deus assim muito impressionante, me ajudou muito. E ela falou lá no acampamento de casais que tivemos agora com você e também ela, que ela já se preparava para isso quando ela era adolescente. Desde porque os ela 15 anos de idade. Dava aula para os filhos, e ela os irmãos, assim, poxa, e via... eu tenho que ajudar esses pais a criar esses filhos direito, porque não é possível que... E ela era uma adolescente. Adolescente. Mas na cabeça dela são filhos de crentes, filhos de pastores, eles não podem ser esse tipo de gente. Então, assim, a gente costuma dizer que aquela área que te gera indignação está relacionada com o propósito. Verdade, e na vida da Kelly eu sempre via que isso era parte do propósito de maneira bem acentuada. Mas assim, a gente não pode se orgulhar de nada
quando a gente olha o trabalho feito, e graças a Deus, com a ajuda de Deus, bem feito, eles estão hoje criados, crescidos, os dois são extraordinários no comportamento, no trato com as pessoas, no amor por Jesus, no testemunho, na maneira que vive a vida cristã. Eu fico olhando e é um dos meus maiores motivos de gratidão. Um dia desse, alguém chegou para mim e falou: pastor, eu sei que o senhor já pregou em mais de 50 países, o senhor roda o Brasil todo no ano, todos os estados, o senhor fala em grandes eventos de liderança, e o cara foi dando números assim, que até ele pesquisou. Tipo assim, Adilson. Eu já sei o final, já diz aí também. O volume de tudo isso, e bem, falando, ele falou: de todos esses números, qual é aquele que o senhor olha e fica mais empolgado? Aí como é que eu fiz, Adilson? 2. Aí 2 milhões de livros que está chegando lá. Falei, tá não. chegando, mas não é isso. 2 filhos, né? Crescidos, criados, amando, servindo o Senhor. Porque não adiantaria eu ter o resto e perdê-los no processo, eles não amarem o Senhor. Então, assim, e olha que eu vivi uma vida intensa, mas assim, mesmo por 18 anos quase, eu chegava a ficar 3 dias por semana fora de casa. Deixa eu relatar uma experiência sobre isso que eu tive quando eu te conheci. Não sei se você vai lembrar. Não é pra, assim, pessoal, não é para me envaidecer isso aqui, porque o Adilson é muito competitivo. Então ele acha que eu falo as coisas para tirar onda com ele, mas não é normal. Conheci o Luciano lá, quando ele foi pregar no Ministério Apacentar, no Rio de Janeiro, e por causa da proximidade com o Davi Sassi e a Verônica. Então eu estava lá para assisti-lo pela primeira vez ao vivo. Eu já ouvia muito, né, as mensagens dele pelo Orvalho. E depois eu estava de férias lá. Junto, né? Fomos jantar depois do culto, porque o Davi me convidou. Pediu para levar o carro. No carro. Isso aí. Estou resumindo exatamente. aqui. Tá. Aí estava a família toda do Luciano, no Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu. A minha família, meus filhos e a família do Davi. Por isso fomos em 2 carros. Né? Aí ficou uma mesa para os adultos, uma mesa para os meus filhos eram crianças, do Davi também. E o Israel e a Alice já eram meio pré-adolescentes ali, acho que adolescentes, com 13, 14 anos. Então faz tempo, né? Ou seja, faz tempo, entendeu? A cutucada. Faz tempo. Então, teve um momento muito legal, que os meninos estavam na outra mesa, o Luciano do nada falou assim, você, né? Rapaz, aquele menino ali falando pro Israel, pensa no menino crente, do jeito que ele fala, né? Pensa no menino crente. Por que pensa no menino crente? Já leu a Bíblia, não lembro o número, não sei quantas vezes, e ele tinha uns 13 anos, 14 anos, e eu vi assim, aos 11 anos ele já tinha lido, né? 9 vezes a Bíblia. Olha aí, ele testemunhando o filho, né, numa fase difícil, que é uma fase de adolescência, né? Até para filhos de pastores, às vezes é uma fase muito crítica, né? Mas eu achei muito legal isso, foi muito marcante, e a gente vê o que o Jael agora já é, né, como um influenciador muito importante para os jovens brasileiros e talvez fora do Brasil, mas no Brasil isso é muito legal. E até, continuando aqui meu grande parênteses, o Israel veio aqui para ministrar para os adolescentes, ele tinha acabado de voltar para o Brasil, né, ano passado, esse ano? Início do ano? Ano passado. Final do ano passado. Tinha acabado de voltar, ele lançou as músicas dele nesse período, né, algumas talvez ele estava morando nos Estados Unidos já. E quando a gente pediu para ele estava só pregando. A gente falou, Israel, poxa, canta uma das canções, né? Aí ele, poxa, não vim preparado. Aí ele, vou cantar. Aí a Priscila falou, não, amor, canta, não sei o que lá. Aí ele pegou o violão numa das ministrações, já no último dia, para cantar. E ele foi cantar aquela Deus Meu. É Deus Meu o nome? E não era o... Como é que é a mais famosa? Volta para casa? Me leva para casa. Me leva para casa, desculpa. Ele começou só na introdução. Quando ele entrou na primeira... parte cantada da música, a igreja lotada, todo mundo cantou junto, os adolescentes, né? Aí depois ele falou, cara, eu não sabia que a turma conhecia essa música assim. Eu nem precisei cantar muito, porque o povo levou. Isso mostra o nível de influência que ele tem hoje sobre os jovens adolescentes no Brasil. É incrível. E nós estamos com um projeto para fazer algumas coisas juntos, unir gerações. Uau. Eu sei que o senhor jogou muito para a pastora Kelly. Vamos terminar com essa tua? Tá? Não, mas é só porque, na verdade, eu nunca esqueço disso. Tem uma pregação do Larry Titles, ativando profeticamente seus filhos. Acho que ele foi numa conferência lá na comunidade Alcance, né? E ele falou, ele pregou, e quando terminou, o pastor Luciano subiu e finalizou.
E ele falou daquela oração que o senhor faz, que o senhor sempre fazia pelos meninos. São pelo menos, não sei se são 3 ou 4 declarações que eles vão ser... Deixa ele falar, então. O senhor lembra? O senhor Não. Não lembra? Então fala que por eles, ele, então. Que eles vão ser uma geração poderosa nessa terra. Assim, O senhor lembrou agora? pode continuar, mas esse texto, quem inspirou muito a gente lá atrás foi Rebeca. Sim. Sugerindo um livro, Seus Filhos Serão Poderosos na Terra, que é um dos que a Kelly mais indica. Já leu esse livro? Publicação do MDA. Não, já tenho. eu comprei. Mas ainda Comprou? não... Filhos Poderosos na Filha Terra. Poderosa. Júlia... Alguma o coisa. pastor li- Abe hoje faz propaganda toda vez que ele vai pastor Abe pregar. tem ele- levado esse Fantástico. livro e feito Fantástico propaganda. esse livro. Eu li em 2019, quando cheguei aqui esse livro. Eu vou já ter que- tinha, não tinha lido. Aí eu li. Até sexta eu leio. Eu fiz até um resumo. Eu fiz um resumo, eu tenho até aqui no meu Então vamos lá, local. vamos lá. E aí, mas é porque eu não lembro as declarações, mas assim, até porque a gente tem falhado nesse ponto. Mas durante alguns anos que eu vi essa pregação, faz tempo essa do Larry Titus. A minha filha, eu acho que tinha uns 3 anos, 4 anos, ela tem 9 agora, então assim. Mas quando eu ouvi aquilo com a minha esposa, a gente costumava ouvir no carro a pregação, eu falei, não, amor, a gente tem que fazer isso. E não é uma mandiga cristã, não é uma mandiga cristã, mas é declarando que a palavra profético, né? fala, é profético, né? E aí... São poderosos na Terra, serão ensinados pelo Senhor. Serão ensinados pelo Senhor e farão coisas maiores do que nós. Cara, isso assim, e aí, várias vezes assim, a gente, quando o negócio, e aquilo se tornou algo pra gente, assim. Meus filhos serão ensinados do Senhor, serão geração poderosa na terra, e eles serão coisas maiores que a gente. Vamos finalizar? Pastor, deixa de todas as mensagens que foram deixadas aqui durante esse tempo, quase 1 hora ou mais de 1 hora, aquilo que tem ardido no teu coração para esse tempo. A gente fez questão de dizer, não é da noite para o dia, não cai tudo pronto. É lógico que o homem não pode fazer nada, né, ou ter nada que do céu não lhe tenha sido dado. Por outro lado, ativar, colocar aquilo para funcionar exige cooperação. Teve uma época que Israel lia muito a Bíblia e a Alissa não tinha o mesmo ritmo. Ela gostava de ficar lendo salmos, ela cantava o dia inteiro. Eu dizia, filha, você não pode ler só salmos, você tem que ler a Bíblia toda. Porque a gente nunca obrigou, a gente incentivava, mas também eu pensava virar obrigação, ficar chato. Porque para mim foi. Quando meu pai obrigava, para nós era meio que uma moeda de troca, né? Quero ir numa excursão na escola, o senhor tem que assinar isso aqui. Recompensa ou punição? Lê 7 capítulos do Evangelho de Mateus, depois a gente conversa. Cara, eu ia ler aquele negócio fulano, gerou ciclano, que gerou... É melhor ler uma lista telefônica, pô. Pelo menos os nomes são mais atuais. Né? Aí, isso é uma brincadeira que o Show faz no livro dele, mas eu pensava a mesma coisa. E a Alissa, não, pai, é que o Israel vai ser pregador e eu vou ser adoradora. Eu falei, filha, presta atenção. O que quer que seja que você foi chamado para ser, o que garante sua prosperidade é a palavra. Então Deus, por meio, para Josué e depois por meio dele, do registro dele, nos diz o quê? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, tenha o cuidado de meditar nele de dia e de noite e de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho, serás bem-sucedido em todas as coisas. Eu falei assim, não importa se a pessoa foi chamada para ser um médico, um arquiteto, um advogado, né? Se é um professor, uma professora, um esportista, a dedicação à palavra nos faz prosperar em qualquer área. Eu falei, quem são as pessoas que hoje te abençoam com canções incríveis? É gente que compôs boas canções porque lia a Bíblia e conhecia a doutrina. Eu falei, tem um monte de gente compondo umas bobagens doutrinárias terríveis que não conhece a Bíblia. E eu falei, o que adianta você ter a musicalidade e a essência da música? Eu lembro que ela começou a ficar assim, uau, não pensei nisso. Então, meu conselho para todo mundo, chamado ou não para ensinar, chamado para ensinar um grupo local, para discipular alguns, para treinar os filhos, para pregar para uma igreja ou para o mundo via qualquer tipo de mídia, a gente tem que se dedicar à palavra. As pessoas dizem, cara, você resolveu estudar a Bíblia por causa do seu chamado de ensino? Eu falei, não, eu comecei a estudar a Bíblia porque eu queria viver. Esse negócio era atraente para mim. E depois que eu comecei a experimentar e ver funcionando, eu queria repartir. Então, assim, eu não fui estudar para ensinar. Não era só uma ferramenta para o que eu faço, é para aquilo que eu quero ser. Então, meu conselho principal a todo mundo, nós precisamos ser um povo da palavra, voltar a ler e estudar a Bíblia, e insistir nisso, criar uma rotina, uma disciplina que nos ajude mais longe. E Edil, satisfeito? Meu amigo. Realizou?
Mais um sonho nosso, só teu não, meu também. Nosso, com certeza. Legal, Deus é bom, né? Satisfação muito grande, pastor. Alegria estar com vocês. E quero encorajar a turma a acessar o orvalho.com, nosso site, né? Nossos canais aí no YouTube. Que foi muito a nossa fonte de mergulhar tanto na Luciano palavra. Subirá como orvalho.com. Esse é o orvalho.com, o Ministério de Ensino para a Palavra de Deus. É isso. .com no YouTube está por extenso, inclusive, orvalho.com. Pessoal, então estamos finalizando a NW super especial com o pastor Luciano Subirá, a Dilson aqui ao meu lado. Deus te abençoe. Se você gostou, sabe, tem tanta coisa rica aqui nesse tempinho que você pode assistir várias vezes, compartilhar, encaminhar para os seus amigos, pessoas que vocês querem abençoar. Então, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também no YouTube /TV Amazônia. Então, até o nosso próximo encontro.